Olá a todos! Nesse vídeo vamos estudar sinais de funções, funções do primeiro grau e funções do segundo grau. Então, vamos começar com funções do primeiro grau. Então, pegando um exemplo, eu tenho f de x igual 2x mais 4. E eu quero estudar o sinal dessa função. Observem que o gráfico de uma função do primeiro grau, ou chamado também de função afim, é sempre uma reta. Então, para desenhar o gráfico dessa função, basta que eu pegue dois pontos apenas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui eu tenho x e aqui eu tenho a minha imagem, que é 2x mais 4. Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a 0, eu tenho que a minha imagem é 4. 2 vezes 0, 0, mais 4, 4. Se eu pegar o x igual a menos 2, eu tenho que a minha imagem é 0, porque 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4, 0. Então, se eu for marcar isso no meu plano cartesiano, eu tenho que o x, quando o x vale 0, o y vale 4. Então, vamos marcar esse ponto aqui. E quando x vale menos 2, o meu y vale 0. Então, eu tenho esse pontinho aqui. Então, portanto, a minha reta ela vai passar por esses dois pontos. Desculpem aqui, o desenho não está muito bem feito. Então, vamos dizer que o 4 seja esse ponto e não esse. Então, vai passar por esse ponto e por esse ponto, ou seja, por menos 2 e pelo ponto 4. Vamos observar o seguinte. Agora, analisando o sinal, para passar do positivo para o negativo, eu tenho que passar pelo zero. Então, se eu for descobrir a raiz dessa função, 2x mais 4 igualando a zero, eu tenho que 2x igual a menos 4. Então, o meu x vai ser igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, a partir do menos 2, eu vou analisar o sinal da função. E eu observo que se eu pegar valores menores que menos 2, por exemplo, menos 3, e eu colocar aqui, vai ficar 2 vezes menos 3, que é menos 6, mais 4 menos 2, ou seja, fica negativo essa função. Então, eu observo que desse lado, do lado esquerdo da raiz, é negativo. Se eu pegar valores maiores que essa raiz, então, por exemplo, vamos pegar o menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 4, 2. Ou seja, eu observo que fica positivo. Mas nós podemos analisar isso também graficamente. Observe que aqui está a minha raiz, que é o menos 2. E se eu pegar valores do lado esquerdo do menos 2, olha para onde está indo a minha imagem. Ó. A minha imagem são valores o quê? Ó? Todos negativos, ó. A imagem aqui tem valores negativos. Qualquer valor que eu pegue do lado esquerdo do menos 2, os meus valores são todos negativos. Então, aqui fica sempre negativo. Agora, se eu pegar valores maiores que menos 2, a minha imagem ela é sempre positiva. Então, quando eu pego valores maiores que menos 2, eu tenho aqui a minha imagem da minha função aqui, ó, é sempre positivo. Então, é exatamente o que nós analisamos aqui, só que agora a gente está enxergando aqui, ó, graficamente, como fica em relação ao lado esquerdo da função, da raiz, como é a imagem da minha função, e o lado direito da minha raiz, o sinal da imagem da minha função. Vamos pegar agora o exemplo f de x igual a menos 2x mais 4. Vamos fazer a mesma análise. Então, para desenhar o gráfico dessa função, basta que eu pegue dois pontos para desenhar. Então, vamos pegar aqui, tem o x, menos 2x mais 4, que é a imagem dessa minha função. Então, para x igual a 0, a minha imagem é 4. Para x igual a 2, a imagem aqui é 0. Então, tem esses dois pontos, posso marcar isso no plano cartesiano. Então, está aqui o ponto 0, 4. Aqui o ponto 2 e 0. Então, vamos marcar isso no plano cartesiano. Então, marcando no plano cartesiano, eu tenho uma reta.
passando pelos pontos 2 e 0. Então, vamos dizer aqui eu tenho o ponto 2, 2 e 0. E o ponto x igual a 0 e y igual a 4. Então, vamos dizer que x igual a 0 e y igual a 4 seja esse ponto. Fazendo a mesma coisa que eu fiz nessa função, se eu quero analisar quando a função muda de sinal, passando do negativo para o positivo, vai passar pelo zero. Então, eu vou analisar qual é a raiz dessa função. Então, se eu pegar menos 2x mais 4 e igualar a zero, eu vou concluir que 4 é igual a 2x, ou seja, o meu x vai ser a mesma coisa que o 4 sobre 2, que é igual a 2. Ou seja, o 2 é a raiz dessa função. E se eu for analisar o sinal, eu observo o seguinte. Se eu pegar números menores que o 2, por exemplo, 1, e jogar aqui, então eu vou ter menos 2 vezes o 1 mais 4, que vai dar 2. Então, estou vendo que fica positivo. Se eu pegar um valor maior que o 2, por exemplo, 3, e eu coloco aqui, eu vou ter menos 2 vezes 3, que é menos 6, mais 4 menos 2, então eu observo que fica negativo. Se eu olhar graficamente, eu vou ver o mesmo resultado, porque vejam bem, o 2 é raiz, qualquer valor maior do que o 2, olha, a minha imagem está sendo negativa. Qualquer valor maior que o 2, a minha imagem aqui dessa função, ela fica negativa. Então, eu observo que aqui, qualquer ponto maior do que o 2, a imagem é sempre negativa. Agora, se eu pegar valores menores do que o 2, a minha imagem aqui é positiva. Qualquer valor menor que o 2, eu estou vendo que a minha imagem aqui ela sempre está sendo positiva. Exatamente o que nós analisamos aqui. Agora, vamos dar uma olhada para essa função e para essa função. Essa função aqui, observe que ela é uma função crescente, no seguinte sentido. Na medida que o x aumenta, o meu y também vai aumentando. E essa função aqui, ela é decrescente, porque na medida que o meu x ele vai aumentando, o meu y agora diminui ao invés de aumentar. E observe que isso interfere em relação ao sinal da função. Porque olhem nesse lado aqui, eu tenho a raiz e do lado esquerdo da raiz é negativo. Nesse caso daqui, eu tenho que a raiz e do lado esquerdo da raiz, ao invés de ser negativo, agora é positivo. E o que faz essa função ser crescente, como essa daqui, ou ser decrescente, como essa daqui? O que faz isso é esse número aqui. Se esse número for positivo, a reta, ou seja, a função vai ser crescente. Ou seja, na medida que o x aumenta, o y aumenta. Se esse valor aqui ele for negativo, a minha função vai ser decrescente. Ou seja, na medida que o x aumenta, o y diminui. E, novamente, observem que o sinal aqui desse lado é positivo e do lado direito é negativo, e aqui é o contrário. Do lado esquerdo é negativo e do lado direito é positivo. Agora vamos para a função do segundo grau. Bom, então está aqui a minha função do segundo grau, x² menos 6x mais 8, e eu quero analisar quando isso é positivo, negativo e quando é zero. Então, observe que para passar do negativo para o positivo, tem que passar pelo zero. Então, para começarmos a analisar o sinal, vamos ver quando que essa função aqui ela zera. Então, para descobrir quais são os pontos que torna essa função igual a zero, ou seja, achar suas raízes, eu uso a fórmula de Bhaskara. E nesse caso aqui é até simples achar as raízes. Eu posso dizer que é 2 e 4, as suas raízes, porque eu posso observar o seguinte, 2 mais 4, 6, então fica menos soma, e 2 vezes 4, 8, mais produto. Lembrando que quando o A aqui vale 1, nesse caso aqui o meu A, aqui, o meu coeficiente vale 1, eu posso utilizar essa técnica, menos soma mais produto. Então, 2 mais 4, 6, então menos soma, 2 vezes 4, 8, mais produto, então, portanto, as raízes são 2 e 4. Mas eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, usando a fórmula de Bhaskara, eu tenho aqui que o meu A vale 1,
eu tenho que meu b vale menos 6 e tenho que meu c vale 8. Então, por Bhaskara, eu tenho que o delta vai ser menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes A vezes C. Então, isso daqui vai dar 36 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, vai dar 36 menos 32. Então, isso daqui é igual a 4. Então, as raízes são, primeira raiz, x1, vai ser igual a menos o b. Como o b vale menos 6, vai ficar menos menos 6, que fica mais 6. Menos raiz de delta, ou seja, raiz do número 4, sobre 2 vezes o a. O a vale 1, então, sobre 2. Então, isso daqui vai ficar 6 menos raiz de 4, 2, sobre 2. Então, aqui vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. E a outra raiz é a mesma coisa que 6 mais raiz de delta sobre 2. Então, vai ficar 6 mais 2 sobre 2. Então, isso daqui vai dar 8 sobre 2, que é igual a 4, como eu tinha dito, né? 2 e 4 são as raízes. Agora, vamos observar o seguinte. Se esse coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado ele é positivo, a parábola é voltada para cima. Nesse caso aqui, eu tenho que o valor é igual a 1. Então, portanto, a parábola é voltada para cima. Então, eu tenho uma parábola voltada para cima. E uma outra observação é que a parábola, o gráfico dessa função, sempre vai cortar no eixo x em suas raízes. Ou seja, como aqui eu tenho 2 e 4 como raízes, então significa que eu vou ter uma parábola cortando nos pontos 2 e 4, que são suas raízes. Só por curiosidade, esse ponto aqui, ele vale 8. Por que vale 8? Porque qualquer ponto no eixo y, o x vale 0. E se eu jogar x igual a 0 aqui, eu vou ter que a minha imagem é 8. Então, por isso que o gráfico ele corta esse ponto aqui no ponto 8. E aqui significa que o meu y aqui, em qualquer ponto do eixo x, o meu y vale 0. E o 2 e 4 é justamente os valores de x que torna o y igual a 0. Então, por isso que esse gráfico vai cortar o eixo x nas raízes 2 e 4. Mas o que eu quero analisar aqui é o sinal dessa função, ou seja, quando essa função ela fica positiva, quando ela fica negativa e quando ela dá 0. Então, lembrando que para passar do negativo para o positivo, ela tem que passar pelo 0, ou seja, pelas raízes. Observando o gráfico, eu vejo isso. Valores menores do que o 2, eu vejo que a minha imagem aqui, ó, ela é positiva. Ó, valores menores que 2, a minha imagem, o meu y, ele é positivo. Para valores entre 2 e 4, valores entre as raízes, eu observo que o meu y aqui, ó, é negativo. Para valores entre 2 e 4, o meu y é negativo. E para valores maiores que 4, eu estou observando que o meu y aqui também é positivo. Então, valores maiores que 4, o meu y aqui fica positivo. Então, fazendo a análise do sinal dessa função, eu observo que valores menores que 2 é negativo. Para valores valores menores que 2 fica positivo, valores entre 2 e 4 fica negativo e valores maiores que 4 fica positivo. Vamos agora para uma próxima função. Bom, agora a minha função é f de x igual a menos x quadrado mais 6x menos 8. Se vocês observarem, o que eu fiz foi trocar o sinal da outra função, ou seja, na outra função eu tinha x ao quadrado menos 6x mais 8, e essa daqui eu apenas troquei o sinal dela, então menos x ao quadrado mais 6x menos 8. E eu vou analisar o sinal dessa função, ou seja, quando é negativo, quando é positivo e quando é igual a 0. Então, para avaliar quando é igual a 0,
eu vou usar a fórmula de Bhaskara, então eu tenho A igual a menos 1, B igual a 6 e o C igual a menos 8. Eu posso observar, na verdade, que as raízes vão ser as mesmas, né? Porque se eu pegar menos x quadrado mais 6x menos 8 igual a 0, se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, então se eu multiplicar esse lado por menos 1, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0 vezes menos 1, que é 0, e, portanto, achar as raízes dessa equação, nós já achamos que são as raízes 2 e 4, mas eu vou refazer novamente, achando as raízes, apenas para praticar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos achar as raízes dessa função usando Bhaskara novamente, só que agora eu alterei o sinal. Então, usando Bhaskara, eu tenho que o delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado 36, menos 4 vezes o menos 1, vezes o menos 8. Então, vai ficar 36, menos com menos, mais com menos, menos. Então, vai ficar menos 4 vezes 8, que é 32. Então, menos 32. Então, o delta aqui é 4. E as raízes são x1 igual menos o b, menos raiz de delta, ou seja, raiz do número 4, sobre 2 vezes o a, que vale menos 1. Então, aqui vai ficar menos 6 menos 2 sobre menos 2. Então, aqui vai dar menos 8 sobre menos 2, que é 4. Menos com menos, mais. A próxima raiz vai ser menos 2 mais menos 6 mais 2 sobre menos 2. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2, menos com menos, mais. Então, está aqui as mesmas raízes. Observem que agora o meu a aqui ele é negativo. Então, portanto, o gráfico dessa minha função vai ser uma parábola voltada para baixo, passando pelos pontos 2 e 4. Isso quando corta o eixo x, né? Então, a parábola cortando o eixo x vai cortar os pontos 2 e 4. E essa parábola ela é voltada para baixo. Então, eu tenho uma parábola voltada para baixo, passando pelos pontos 2 e 4. E observem que esse pontinho agora vai ser o menos 8, porque se eu jogar x igual a 0, isso daqui vai dar menos 8. Então, fica assim meu gráfico. E agora, analisando o sinal, eu tenho o seguinte. Para valores menores que 2, observe que a minha imagem está sendo negativa. Para valores entre 2 e 4, a minha imagem agora ela é positiva. E para valores maiores que 4, a minha imagem é negativa. Então, portanto, entre 2 e 4 agora fica positivo. Entre 2 e 4 é positivo. Menor do que 2 fica negativo. Menor do que 2, negativo. E maior do que o 4 também fica negativo. Então, isso daqui fica sendo a análise do sinal dessa função. E no ponto 2 e no ponto 4 vai zerar. Agora, vamos para a próxima função. Agora, vamos considerar essa função. Então, aqui eu tenho que o meu a vale 1, o meu b vale menos 6 e o meu c é igual a 9. Então, vamos achar as raízes usando Bhaskara. Mas só como observação, daria para mim achar as raízes sem usar Bhaskara. E é bem simples, porque isso daqui é a mesma coisa que o x menos o 3 ao quadrado. Então, basta observar, né, que isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu observo que isso daqui vai dar 0 quando x é 3. Então, eu observo que 3, né, é a única raiz dessa função. Mas vamos fazer isso por Bhaskara.
Então, aqui eu vou ter que o delta vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, que vai dar 36, menos 4 vezes 1, vezes o 9. Então, aqui vai ficar 36 menos 36, que é 0. Então, a raiz vai ser menos o b, ou seja, menos 6, que fica mais 6, menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, ou 2 vezes 1. 6 menos raiz de 0 é 0. Então, 6 menos 0 é 6. 6 sobre 2 é igual a 3, que é o que eu tinha dito anteriormente. E se eu somar 0, não muda a raiz. Se eu pegar 6 mais raiz de 0 sobre 2, é a mesma coisa que 6 sobre 2, que é 3. Então, portanto, essa função ela tem apenas uma raiz. Com isso, eu tenho que o gráfico dessa função, ela toca o eixo x em apenas um ponto, que é no ponto 3. E observe que como a ele é positivo, então eu vou ter parábola voltada para cima. Então, o gráfico dessa função vai ser algo assim. Vem aqui, toca o ponto e sobe. E esse ponto aqui vai ser a raiz, onde esse gráfico toca. E aqui eu tenho que vai ser o ponto 9. Se eu jogar x igual a 0, eu tenho que isso daqui é 9. Observem que só dessa igualdade eu já tiro a conclusão que isso sempre é maior ou igual a 0. Vai ser igual a 0 quando eu jogar o 3, mas se o x for diferente de 3, isso é maior do que 0 porque está sendo elevado a um expoente par. Mas olhando graficamente, eu também observo isso, porque se eu pegar valores maiores que 3, eu observo que a minha imagem é positiva. Então, aqui é positivo. Se eu pegar x menor do que 3, eu observo que a minha imagem também é positiva. Ou seja, tanto do lado esquerdo do 3 quanto do lado direito do 3, eu sempre vou ter que isso é maior do que 0 e no ponto 3 vai ser igual a 0. Vamos agora, então, para uma outra função. Vamos agora considerar a função menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Então, eu tenho que o a vale menos 1, o b vale 4 e o c igual a menos 4. Tirando a raiz usando Bhaskara, eu tenho que meu delta é 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale menos 4. Então, daqui eu vou ter 16, menos com menos mais, com menos menos. 4 vezes 4, 16, então vai ficar 16 menos 16, que é 0. Com isso, eu tenho que a minha raiz vai ser menos o b, menos 4, mais a raiz de delta, ou seja, a raiz de 0, sobre 2 vezes o a, que vale menos 1. Então, daqui eu tenho que vai dar menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2. Observem que se eu subtrair o delta, o resultado é o mesmo, porque raiz de 0 é 0, então não influencia. Então, se eu faço isso daqui, vai ficar menos 4 sobre menos 2, que é 2. Então, quando o delta é 0, a raiz é sempre única. Apenas como observação, eu poderia fazer da seguinte forma. Observem que isso daqui é a mesma coisa que menos o x ao quadrado menos 4x mais 4. Observem que isso daqui é a mesma coisa que menos. E aqui fica x menos 2 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui é um quadrado perfeito. E com isso eu concluo que isso daqui é menor ou igual a 0. Porque isso fica positivo, porque é um expoente par, mas como tem um menos aqui, por isso fica negativo. E vai ser igual a 0 no x igual a 2. Mas vamos observar isso graficamente. Então, desenhando o gráfico, como o meu a ele é negativo, vai ser parábola voltada para baixo. Observem que o meu gráfico ele vai tocar o eixo x apenas em um ponto, que é o ponto 2. Então, eu vou ter um gráfico
mais ou menos assim, ó. Aqui, toca no ponto e volta de novo. E esse ponto aqui é a raiz, que é o 2. Esse pontinho aqui é o menos 4, porque se eu substituir x igual a 0, eu tenho que isso daqui vai me dar menos 4. E observe que tanto faz ou do lado esquerdo do 2 ou do lado direito do 2, isso daqui é sempre negativo. A imagem é sempre, ó, negativa. E vai ser 0 no ponto 2. Então, com isso, eu observo que tanto do lado esquerdo do 2 quanto do lado direito do 2 é negativo e no ponto 2 vai zerar. Agora vamos para uma próxima função. Bom, e agora vamos analisar essa função e analisar o sinal dela. Para analisar o sinal dela, vamos recordar que para passar do negativo para o positivo vai passar pelo zero. Então, com isso, eu vou querer calcular os zeros dessa função e eu vou desenhar o gráfico dessa função para podermos fazer essa análise de sinal. Vou usar a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes dessa função. Então, com isso, eu tenho que o A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 10. O delta vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, aqui eu tenho 36 menos 40. Isso dá menos 4, portanto, delta é negativo. Quando delta é negativo, significa que essa função ela não possui raízes reais, ou seja, não existe nenhum valor de x que quando eu colocar aqui, nenhum x real, que quando eu colocar aqui, isso daqui vai dar zero. Isso significa que o gráfico ele não vai cortar o eixo x. Como esse valor do A aqui ele é positivo, então significa que vai ser parábola voltada para cima. Só que eu preciso determinar se a parábola vai estar desse lado ou desse lado. Para determinar isso, eu vou procurar achar o x do vértice. Como nós já demonstramos em vídeos anteriores, o x do vértice é menos b sobre 2a. O meu b vale menos 6, então vai ficar menos 6, que é 6 sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então, eu tenho aqui 6 sobre 2, que é 3. Para achar o y do vértice, eu posso usar uma fórmula que já deduzimos, que é menos delta sobre 4a. O delta vale menos 4, então vai ficar menos 4, que é 4. 4 sobre 4 vezes 1, então isso daqui é igual a 1. Uma outra maneira de determinar o y do vértice é lembrando que o y do vértice ele é a imagem do x do vértice. Então, basta calcular a imagem do x do vértice. Então, calculando essa imagem, basta substituir o x por 3. Então, colocando aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 6 vezes 3, que é 18, mais 10. Então, daqui eu tenho menos 18 mais 10, vai ficar menos 8 mais 9, 1. Então, portanto, deu a mesma coisa, só que calculando de maneira diferente. Então, daqui eu sei que o meu x do vértice é o 3 e o meu y do vértice é o 1. Portanto, o ponto do vértice é o ponto 3 e 1. Com isso, eu tenho parábola voltada para cima, passando por esse ponto. Esse pontinho aqui, lembrando que qualquer ponto do eixo y, o x vale 0. Se eu jogar 0 aqui, eu tenho que a minha função aqui vale 10. Observem que com esse gráfico, eu consigo observar que qualquer ponto que eu coloque aqui para o eixo x, a imagem disso daqui é sempre positiva, sempre. Ó. Qualquer valor que eu colocar aqui, a minha imagem é sempre positiva. Portanto, isso daqui é estritamente maior do que zero. Pronto, analisamos o sinal dessa função. Qualquer valor de x, isso é maior do que zero. Bom, findamos essa parte de análise de sinal, mas eu vou querer fazer fazer de uma forma diferente, achando o x do vértice, usando derivada, e fazer essa mesma análise, só que sem usar essa fórmula de Bhaskara para calcular o delta,
ou que o coeficiente sendo positivo, parábola para baixo. Vamos tentar fazer isso daqui, só que de uma maneira diferente. Primeiro, deixa eu calcular o x do vértice de uma outra forma, que é usando a derivada. Eu sei que eu não expliquei ainda o que é derivada, eu vou explicar mais à frente o que é derivada, mas apenas por curiosidade. Então, derivar um polinômio ou derivar qualquer função do segundo grau é muito simples. O que eu faço é, para calcular a derivada, eu pego o expoente, faço ele multiplicando, então daqui eu tenho o expoente 2, então passando ele multiplicando vai ficar 2 vezes, e no lugar do 2, eu diminuo um expoente, então vai ficar x elevado a 1. Então, com isso, fica 2x. Derivada de 6x é 6, então aqui vai ficar menos 6. Derivada de número, de constante, é 0. Então, portanto, a derivada fica sendo isso daqui, 2x menos 6. Se eu quiser achar o x do vértice, basta derivar e igualar a 0. Se eu igualar isso a 0, eu vou ter 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2, que é 3. Então, foi uma outra forma de calcular o x do vértice. Uma outra curiosidade é como eu posso concluir que isso é maior do que 0 sem ter feito esse desenho aqui. Então, uma forma de fazer isso é usando a nossa técnica que nós já falamos em vídeos anteriores, que é completar quadrado. Então, completando o quadrado dessa função, eu tenho que aqui é x ao quadrado menos 6x. E aí, para completar o quadrado, eu pego esse 6 e divido por 2. Vai dar 3, eleva ao quadrado 3, fica 9. Somo 9 e subtraio 9 para não alterar a equação. Mais o 10. Isso daqui vai me dar um quadrado perfeito, que é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado. Menos 9 mais 10 é mais 1. Pronto, observem que, como isso daqui é um expoente par, então isso é sempre maior ou igual a 0, e somado com um número positivo, ou seja, um número maior ou igual a 0, somado com um número positivo, fica estritamente maior do que 0. Então, veja, concluímos que isso é sempre maior do que 0, só que fazendo de uma maneira diferente. E só para concluir, observe o seguinte, se eu jogar x igual a 3 aqui, isso dá 0, meu y dá 1, ó, exatamente o ponto do vértice. Pronto, agora vamos para uma próxima função. Vamos então fazer a mesma análise para essa função. Então, eu tenho que o meu a vale menos 1, o b vale 4, c vale menos 5, vou calcular o delta. Então, b ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale menos 5. Então, isso daqui vai me dar 16 menos, aqui menos com menos mais, com menos menos. E 4 vezes 5 dá 20. Então, vai ficar 16 menos 20, que vai ser menos 4. Esse delta é negativo, portanto, isso daqui não possui raízes. Observem que esse a é negativo, portanto, vai ser parábola para baixo. Então, agora, eu preciso determinar se a parábola para baixo é aqui ou aqui. Para fazer isso, eu vou achar o x do vértice. Então, achando o x do vértice, eu tenho que a fórmula é menos b sobre 2a. O b vale 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Então, aqui vai me dar menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2. Então, portanto, o x do vértice vale 2. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, que é menos menos 4, que dá 4, sobre 4 vezes menos 1. Então, isso daqui vai me dar menos 1. Então, portanto, o ponto do vértice é x valendo 2 e o y valendo menos 1. Então, portanto, aqui eu tenho que a parábola é voltada para baixo, passando por esse ponto aqui, ó.
passa por esse ponto e faz isso. E aqui, esse pontinho aqui, basta jogar o x igual a 0 e obtenho o valor menos 5. Então, observando esse gráfico, qualquer valor que eu coloco no x aqui, isso daqui está sempre um valor negativo. Ó. Qualquer valor de x, a imagem é sempre um valor negativo. Portanto, essa função ela é estritamente menor do que 0. Qualquer valor que eu coloque para o x aqui, essa função dá negativa. Bom, e apenas como curiosidade, eu vou concluir que isso é menor do que 0, só que fazendo de uma outra forma, usando, completando o quadrado. Então, eu tenho aqui meu f de x é igual, vou colocar o menos em evidência, então menos, e aqui eu tenho x ao quadrado menos 4x, coloquei aqui o menos aqui em evidência, e aqui eu tenho menos 5 fora. Bom, vou completar quadrado aqui, então isso daqui é igual a menos o x ao quadrado menos 4x, divido isso daqui por 2, vai dar 2 e eleva ao quadrado. Somo 4 e subtraio 4 para não alterar a equação, menos o 5, que é igual. Observem que isso daqui dá um quadrado perfeito, é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, daqui eu tenho que isso daqui vai ser menos isso daqui, ou seja, menos x menos 2 ao quadrado, e vai restar esse menos 4 aqui, ó, que vai sair como mais 4 porque eu tenho esse menos aqui. Então, menos com menos vai dar mais, então vai sair como mais 4, e aqui eu tenho menos 5. Então, com isso, eu concluo que a minha f de x ela é menos o x menos 2 ao quadrado, e somando 4 com menos 5 vai ficar menos 1. Então, observe o seguinte, isso daqui, como é um expoente par, isso daqui fica sempre maior ou igual a 0. Como eu tenho um menos aqui, então isso daqui fica menor ou igual a 0. E se eu somar um número negativo a algo que é menor ou igual a 0, fica estritamente menor do que 0. Então, observe que eu fiz essa análise agora, só que usando, completando o quadrado. Uma outra observação, se eu jogar x igual a 2, aqui vai zerar e vai sobrar o menos 1, que é a minha imagem aqui. Ó. Então, quando x igual a 2, o meu y vale menos 1. Bom, gente, desculpem pelo vídeo tão longo. Vamos então parar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo vamos trabalhar com inequações. Muito obrigado.